filho. De repente uma notícia chega na casa dela dizendo: os seus 2 filhos morreram queimados, os seus filhos estavam carbonizados debaixo da cama. Queridos irmãos, e aquela mulher parou de adorar o Senhor, parou. Aquela mulher parou de levantar a mão para o céu, parou. Aquele homem parou de ser presbítero na igreja, parou que nada, gravou um CD, estava orando a Deus por todo o país, levantando as mãos dizendo: o meu Deus pode, o meu Deus é grandioso, o meu Deus age. Deus vai levantar uma geração compromissada com o reino dele, sem se importar com as circunstâncias. Sabe por quê? A graça de Deus opera longe do seu entendimento. Talvez você não esteja entendendo agora o que Deus está fazendo. Deus está com ele, Deus está trabalhando, mas Deus está fazendo vaso novo. Amém. Deus está quebrando o vaso de pouquinho em pouquinho. É no orgulho, é na soberba, porque Deus quer fazer você um vaso novo para derramar azeite. Unção pura, desce, mas desce gostoso. Vai lá embaixo, vai lá, seja humilhado por Deus. Vai lá, e não pergunte por quê, mas pergunte para que Deus. Deus nessa noite está chamando essa juventude a não viver pelas circunstâncias, mas viver no propósito de unção de graça do Senhor. Segundo, o que eu aprendo nesse texto, que a graça de Deus, ou a provisão de Deus, ela tem o poder de fazer com que as prisões, ou uma prisão, não tenha o poder de impedir Deus de te ouvir e nem você de orar. A graça de Deus tem o poder, ou te faz ter o poder. Quando você entende o que é graça de Deus, prisão nenhuma tem o poder de fazer com que Deus não te ouça e nem você de orar. Porque tem pessoas que quando a prova chega, não vão mais orar, não vão mais à igreja, porque parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não quer fazer isso na minha vida. Paulo vai nos dizer que havia um espinho. A palavra espinho no grego ele usa quando ele vai escrever escólopes. Escólopes é a palavra usada para estaca, e essa é a estaca que se aprisionava os prisioneiros, os escravos, para ser açoitado. Paulo, uma certa feita, ficou preso. Quem sabe ele ficou preso em uma dessas estacas, onde os pés e as mãos eram amarradas, e ali a pessoa era guardada ou até mesmo açoitada. Quando ele manda a epístola a Filemão, ele diz: eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que este espinho parecia uma prisão, mas mesmo assim Paulo orou 3 vezes e Deus o respondeu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo entendia o que era a graça do Senhor. Graça do Senhor é isso, provisão do Senhor é isso. Pode estar passando a prisão que for, pode estar passando a situação mais apertada da tua vida. Você sabe que se você dobrar os joelhos no chão, aleluia, Deus ouve lá no céu. Quando você entende que é graça, as portas aqui na terra podem ser fechadas, mas as portas do céu estarão sempre abertas. Quando você entende que é graça, as janelas dos homens aqui podem até fechar na tua cara, mas a janela do céu está aberta. Quando você entende o que é graça, os caminhos aqui na terra podem estar fechados, mas quando você entende o que é graça de Deus, você entende que há um caminho vivo e eficaz aberto para o céu. Quando você entende que é graça de Deus. Certa feita, estava Paulo e Silas pregando numa cidade, até mesmo a cidade de Filipos, pregando. Veio uma jovem que não entendia que era graça de Deus, endemoniada, dizendo: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, escutem eles. Paulo, certa feita, ficou nervoso com aquela situação e viu, Deus revelou a ele que havia um espírito maligno dentro do coração daquela mulher. Então, quando Paulo expulsou aquele demônio, os senhores daquela mulher, que a usavam como um objeto, como algo para trazer lucro para si próprio, vendo que a fonte do seu lucro havia fechado, havia sanado, eles pegaram Paulo e Silas, prenderam, açoitaram, bateram, eles bateram com gosto. Sabe aquela sua que nem a sua mãe, nem o seu pai te deu? Deram Silas e aprisionaram. Levaram eles para o fundo do cárcere, o pior lugar para um homem estar, amarrados em uma estaca. Estavam os dois, os pés presos, as mãos presas. Então Paulo e Silas,
entendendo que é graça de Deus, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jovem, você tem que entender isso. Quando Deus te tira um namorado, uma namorada, fecha a porta de um emprego, ou não deixa você, ou não permite que você faça isso que você está pensando, Deus está cooperando para o teu bem. Deus tem coisa maior. O reino de Deus tem que